do Senhor Jesus para os irmãos. Amados, eu levantei pela manhã e já tem quase uma hora que eu levantei. Estou aqui sentado com a Bíblia na mão, pedindo ao Senhor uma palavra, pedindo ao Senhor que me revestisse com o teu Santo Espírito Santo, que não retire de mim o teu Espírito Santo, mas que me enche da unção, do poder de Deus, que abra minha mente, me dê um entendimento. Por quê? Eu queria trazer uma palavra para os irmãos, uma palavra que viesse encaixar na minha vida, na sua vida, pelos momentos e os dias em que nós estamos vivendo. Nós sabemos que a iniquidade tomou conta do mundo. E nós sabemos que os templos que se dizem templo do Senhor, a maioria são profanos. E estendeu-se tantas igrejinhas pequenas por aí, e as com meus olhos vê, hoje, quase todas na minha região são meus perseguidores. De manhã eles maquinam o mal contra mim e contra minha esposa. Coisas horrendas eles falam em fazer com a minha esposa. Dizem que é pastores de igreja. E isso me assombra. São pessoas verdadeiramente bandidas. São pessoas instrumentas de Satanás, titulando-se pastores de igreja, obreiros ou diáconos, sei lá, alguns deles, mas que são esses homens que tinham que ser caçados pela justiça. Porque esses são os verdadeiros bandidos, assassinos, que usam a Bíblia para matar e até mesmo faz projeto de estrupar as mulheres das pessoas fiéis. Já falaram em fazer isso com a minha esposa. Aqui, vizinhos, pastores, e tem pastores, eu tenho câmera na minha casa. São coisas absurdas. Coisas absurdas. Por isso é que eu estou dizendo para os irmãos, pedir uma palavra do Senhor, e estou passando isso aqui para os irmãos entender que você que é fiel, ore a Deus, busque a Deus, e o Espírito Santo de Deus vai te guiar. Por quê? Porque eu não coloco meus pés mais nesse lugar. Eu não coloco meus pés mais. Eu vou provar para vocês na Bíblia que vocês podem fazer isso, que é fiel. Os que são fiel. E que Deus, se você for tocado pelo Espírito Santo, mas você não pode deixar de cultuar o Senhor. Você tem que entregar a sua vida ao Senhor, honrar o Senhor de palavras, de olhos, de língua, igual a irmãzinha, eu postei uma palavra que a irmãzinha deixou aí no meu Facebook, e vocês vão verem. Eu tomei um nojo tão grande desses falsos profetas. Eles me saudam com a paz do Senhor, eu respondo. Eu não sei se eu estou errado, ainda tenho que buscar esse conhecimento dentro da Bíblia, mas o desejo do meu coração é não responder. O desejo do meu coração é não saudar, é dar bom dia. Mas infelizmente, eu tenho que buscar um conhecimento dentro da Bíblia, se eu devo fazer isso ou não. Mas a Bíblia diz que a gente saudar, que a paz volta para nós. Quem não está capaz, ela volta para nós. Mas é triste você ter que responder e saudar uma pessoa que fala coisas horrendas no nome da sua esposa e no seu nome, usando a Bíblia. Eu sou sincero para vocês. Eu não ponho meus pés mais dentro desses templos. Não. Aqui eu prego, aqui eu ministro, aqui eu faço tudo. Eu sou uma igreja, eu e a minha esposa. E é triste, amados, é uma coisa de entristecer, porque eu não imaginava que os meus olhos iam enxergar isso. Porque eu não tinha sabedoria, conhecimento espiritual para entender as coisas que eu estou passando e o que eu estou vendo. O que eu estou vendo com meus olhos na face dessa terra. Dá-se para entender que a terra não tem mais condição de um justo viver nessa terra. Não tem condição de um justo mais sobreviver nessa terra. A terra é dos injustos. Por isso que a palavra diz que o mundo jaz do maligno e Deus no princípio. Satanás dominou o povo. O mundo é do diabo e é verdade. Creia nisso. Observa-se que é impossível, só pela misericórdia e a mão de Deus em Cristo Jesus, para um justo viver nessa terra. Só. Eu creio que se Jesus voltar hoje, que tipo de igreja que tem para Jesus salvar? Eu vi um podcast com um senhor, um pastor senhor, um ancião, que eu creio que é um homem de Deus,
ele disse, parece que ele é igual a mim, não tem muita assim sabedoria, ele disse nas suas palavras que se Jesus voltasse hoje, não tinha igreja para Jesus salvar. Ele falou, não tem igreja para Jesus salvar. Não tem igreja. Eu creio que aquele homem chegou numa concepção, pela visão que ele tem terrena, tão grande, de absurdos que ele tem visto, que ele falou que ele chegou a dizer em um podcast que não tinha igreja para Jesus salvar. E se nós olharmos pela carne, nós chegamos também a essa conclusão que não tem igreja para Jesus salvar. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos certeza que tem uma igreja para Jesus salvar. Ainda tem uma igreja para se converter. Porque a Bíblia diz que Elias e Enoque vai descer no muro das lamentações, vai pregar e ainda vai converter muitas almas. Mas aos olhos humanos, os olhos da terra, se nós não olhar para a palavra, para o espiritual, nós acreditamos que não tem mesmo igreja para Jesus salvar. Eu estou vivendo e vendo o cúmulo do absurdo. O que eu jamais poderia imaginar que poderia existir na face da terra. Uma justiça corrupta, aliada a esses covardes de Bíblia. Aliás, pelo que me parece aos meus olhos, eles têm apoio para praticar tal coisa. Mas uma coisa eu tenho certeza, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, vai tratar com esses tais. A nossa esperança está em Deus. A minha esperança está em Jesus. E ele vai tratar com esses covardes, com esses filhos de Satã, no nome do Senhor Jesus. Amados, eu não estou falando com ódio, não. Eu estou falando com intrepidez. Tá? Porque o Espírito Santo de Deus já arrancou do meu coração o ódio há muito tempo. Quando ele vem, eu mesmo lanço ele fora, no nome do Senhor Jesus. Bate em retirada, aqui neste lugar, que o Espírito Santo de Deus inunda o meu coração. E o Espírito Santo de Deus inunda meu coração. E a unção de Deus sobre a minha vida e sobre a vida da minha esposa. Amados, eu estou perplexo. Eu estou aqui passando para vocês o que muitas pessoas não passam. Não tem coragem de falar a verdade para o povo. Você que é fiel a Deus, vigia. Não confia. O que eu te posso te dizer, não confia em crente nenhum. Não confia só em Deus. Se dizer vamos ali, não vá. Se dizer vamos ali no monte, não vá. Vai para dentro da sua casa e ora no seu quarto. Clama a Deus, não acompanha ninguém para cantinho, para mato, para monte. Se você é fiel a Deus, não acompanha, não confia. Não confia, porque Satanás está carregando a Bíblia embaixo do braço para enganar os inocentes, os fiéis do Senhor. Satanás está com a Bíblia debaixo do braço, andando para lá e para cá, para enganar os filhos de Deus. Eu não acredito, nem que chegar para mim e falar que é um santo, eu não acredito. Eu só acredito na palavra de Deus, só confio no Senhor. Depois de tudo que eu já passei, só confio no Senhor. Amados, ao longo dessa caminhada são 20 anos. Eu já perdi família, já perdi filhos, tudo por causa disso. Fiquei sozinho. Deus levantou uma jovem de 27 anos, moça, virgem, dentro de casa, e me deu como esposa. O próprio Deus, em nome do Senhor Jesus, me fez isso. E eu clamava a ele, Senhor, estou sozinho, o Senhor me deu. Nós temos enfrentado há 23 anos essa peleja. Só eu e Deus e mais ninguém. Não tive apoio de pastor nenhum, de homem nenhum. Sim, tive sim, orações de alguns justos, que às vezes eu não conheço, que está por aí, está orando por mim. Isso aí eu creio que tem sim, muito justo orando por mim. Mas ao meu redor, olha, eu nunca tive apoio, eu não tive apoio de ninguém. Família principalmente, só perseguição. Eles não tiraram eu ainda de dentro desse escombro que eu moro, porque eu não teve condições. Mas a intenção deles é fazer isso. Eu já ouvi o vizinho falando que eles estão contando de ver eu morto, que meus próprios familiares estão contando com a minha morte para eles reformar a casa, arrancar, derrubar, fazer um prédio, não sei o que é. Para vocês ver que tipo que chega um justo, o que a família trama para um justo.
Eu tenho ódio desse povo maldoso, eu tenho ódio disso, eu tenho nojo do pecado, eu tenho nojo dessas coisas malignas e satânicas que eles praticam, eu tenho nojo, porque eu sou de Deus, eu tenho um chamado de Deus no meu coração, eu nunca vou concordar com uma coisa maléfica e nojenta como essa. Está aqui a minha indignação para vocês. Eu quero que vocês ouçam isso com muita atenção. Mas eu quero dizer para você que agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, leia a Bíblia, entrega sua vida a Jesus, que se você não entregar sua vida a Jesus, não ser batizado, não participar do corpo e do sangue, se você não ter uma aliança com Deus, com Jesus, você vai ficar destituído da glória de Deus. Entrega sua vida a Jesus. Nós estamos nos dias difíceis para muitas pessoas no mundo em geral e que você precisa entregar sua vida a Jesus com rapidez. Por quê? O Senhor disse que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. E a salvação, Jesus morreu na cruz para dar salvação a toda a humanidade. Mas nem toda a humanidade quer Jesus. Às vezes, amados, nós passamos por algumas situações e nós não queremos aceitar, mas o Senhor Jesus já tinha profetizado. O justo ia ser provado como ouro no fogo. Que as perseguições e as lutas iam ser como fogo. Só que nós não estamos estruturalmente, espiritualmente, preparados para tanta coisa. Nós não estamos. Nós clamamos a Deus, nós oramos ao Senhor, mas nós sofremos a penalidade. Às vezes tem dia que eu não trabalho, porque eu estou com a mente cansada, o corpo cansado, de tantas pauladas, de tanto sofrimento, de tanta perseguição, de tanta luta, que eu tenho que ficar uns 2, 3 dias para recuperar. Às vezes mesmo até doente, porque o servo do Senhor adoece. Daniel teve enfermo. Então homens de Deus ficam doentes. Amados, eu espero que vocês dêem ouvido às palavras que eu tenho dito aqui. Tem homem de Deus na terra, tem pastores de Deus, tem homens de Deus, mas chega algum momento da sua vida que Deus permite que você se sente só. Eu tenho a minha esposa do meu lado, que é uma mulher de Deus. Mas o que esses homens ao redor da minha casa, perto de mim, fazem e falam da minha esposa e de mim, só o Espírito Santo e a unção de Deus para deixar o meu coração não ter ódio, não ter raiva. Eu não tenho, porque todo dia eu batalho sobre isso, para Deus não deixar eu ter ódio. Mas o que eu tenho visto nesse lugar é de doer e de entristecer o coração. Eu creio que o Senhor vai tratar pesado com esse povo neste lugar. O dia que eu não estiver mais aqui, que eu tenho pelejado há 20 anos aqui nesse lugar, o dia que eu sair deste lugar, o Senhor me levar, o Senhor me tirar, eu não sei o que o Senhor vai fazer na minha vida, o Senhor vai tratar pesado com esse povo aqui. Que ainda tem um homem de Deus que ora neste lugar, um homem de Deus que tem pelejado, tem orado para Deus trabalhar neste lugar, mas o dia que eu creio que eu não sou um dos melhores, mas pela visão que eu tenho da Bíblia, o Senhor vai tratar pesado esse lugar aqui. O povo aqui, se não converter ao Senhor, vai gemer, porque eu vejo que o adversário tomou conta deste lugar, tomou conta, e é um povo cruel e mau, mas Deus vai tratar com eles. Eu acredito que muitos vão se converter e Deus vai tratar com muito povo aqui. Eu creio nisso, pela palavra, pelo que eu sinto do Espírito de Deus no meu coração, porque não tem aonde ficar pior. Amados, eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês que se encontra no livro de Coríntios, segundo aos Coríntios, do capítulo 11, que diz assim: instante exortação à santidade. Instante exortação à santidade. Ó Coríntio, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estáis estreitas em nós,
mas estais estreita nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Dilatai-vos também vós, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem o justo. O que sociedade tem o justo com a injustiça? E quem comunhão tem a luz com as trevas? E quem concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com o infiel? O fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivente, como Deus disse: nele habitarei, e entre ele andarei, e eu serei o seu Deus, e ele serão o meu povo. Pelo que sai do meio dele, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós será para mim filho. Filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, observe esta palavra. Essa palavra ela vai condizer com muitas coisas que aqui eu disse. É a palavra de Deus e vocês vão entender como muitas das vezes algumas pregações, alguns ensinamentos estão completamente errados. Preste muito bem atenção. Ô Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, nosso coração está dilatado. Quer dizer, aqui disseram: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós e o nosso coração dilatado. Ao 11. Não estais estreito em nós, mas estais estreitados nos vossos próprios deleites, nos próprios afetos. Quer dizer, o coração do povo não está... o coração do povo não estais estreito em nós, mas estreitados em... não estais estreitados em nós, mas estais estreitados nos vossos próprios afetos. Então, o homem ele não pode andar pelo seu próprio afeto, fazer os seus próprios... o cristão ele não pode fazer as coisas pela sua própria carne, pelos seus próprios desejos, pelo seu próprio afeto. O cristão não, ele anda pelo ensinamento da palavra. Toda vez que ele está diante de alguma coisa, a palavra de Deus vem na mente dele, para ver se aquilo que vai fazer é certo ou é errado. Ele tem o temor de Deus. Ele não faz nada se não for pela direção do Espírito Santo de Deus. O 13. Ora, em recompensa disto, falo como filhos. Dilatai-vos também vós. Quer dizer, ora, em recompensa falo como filho. Dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E quem comunhão tem a luz com as trevas? Quer dizer, dilatai o vosso coração e dai ouvido à voz de Deus, porque não vos prendais a um jugo desigual. A palavra fala, com os infiéis. Para não prendais um jugo desigual com os infiéis. Quer dizer, você deve afastar dos infiéis para não ter jugo desigual. Senão você fica preso a um jugo desigual. Afasta dele, deixa ele, sai fora, sai dele. É o que a palavra está falando. Senão fica um jugo desigual, para não ter jugo desigual. Olha, ora,
Em que recompensa em recompensa disto falo, como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual, para não prender um jugo desigual, porque se você ficar andando com uma pessoa que puxa para o lado errado, que é um falso profeta, você vai ficar presa a um jugo desigual. Não prendais um jugo desigual, sai dela, afasta dele. Com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? A justiça pode andar com a injustiça? O justo pode andar com o injusto? O justo vive bem com o injusto? Não vive, não dá certo. Afasta das coisas de pessoas que vivem na injustiça. Afasta delas. Se tiver oportunidade, se não tiver, vai empurrando, vai orando. Vai buscando a Deus até chegar o momento em que Deus te tira dessa situação. Não vos prendeis ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a luz com as trevas? Nunca vai ter, porque eles me odeiam. Porque eu não misturo, porque eu sou luz e eles é treva. Eu puxo pelo lado do bem, ensinar as pessoas a amar o próximo, fazer o bem a qualquer custo, seguir os caminhos de Jesus. Eles percebem na minha pregação, na minha palavra, porque no fundo eles também veem. É público as minhas pregações, tanto no YouTube como no Facebook. É público. Você só pode dar o que você tem. Se você tem o Espírito Santo, você vai dar para o povo santidade, Espírito Santo. Então, não tenha comunhão de luz com as trevas. Não combina. Não tem jeito. E que concórdia há entre Cristo e Belial? E que concórdia tem entre Cristo e o diabo? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que parte tem o fiel com o infiel? Combina? Não tem. Não pode o fiel andar com o infiel, não vai combinar, não vai dar certo. Por isso é que a palavra fala que Jesus não veio trazer a paz, Jesus não veio trazer a união, Jesus veio trazer a espada, guerra. Jesus não veio trazer a paz, a união. Jesus veio trazer a espada, a divisão. Separação. Amados, eu vou trazer uma mensagem sobre esses versículos. Mas vamos continuar aqui. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Não tem. Não tem consenso, não tem união, não tem nada. Não tem. Porque vós sois templo de Deus. Aí que está falando para os fiéis. Porque vós são templos de Deus. Nós somos templo de Deus. Eu já vi uma pregação, vários pastores falando que não, nós não somos templo de Deus, não. Que o templo é feito de tijolo, de barro. Mentira! Nós somos templo de Deus. Do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei, e ele habitará dentro de nós. Nós somos templo de Deus e nele eu habitarei. O Senhor habita dentro de você, habita dentro de mim. O templo de Deus é você e eu. Não é de tijolo, de barro, de ouro, de bronze, não, é nós. E entre eles andarei, e entre os meus templos eu andarei, entre nós, entre a igreja eu andarei.
E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós somos povo de Deus. E ele andará entre nós e habitará dentro de nós. Entenda isso. Pelo que sai do meio dela. Aí ele já está falando para a igreja aqui sair do meio dos infiéis, sair do meio dos falsos profetas, sair do meio desse povo, do povo de Belial. Aqui já está falando isso, ó. E pelo que sai dela, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. Sai do meio deles e apartai-vos. O Senhor está mandando os fiéis sair do meio deles. O Senhor está falando com você que é a igreja de Cristo. Sai do meio deles, porque não tem consenso de Deus com Belial, do fiel com o infiel. Não tem. Do injusto com o injusto, da luz com as trevas, não combina. Sai do meio deles. Sai do meio deles, diz o Senhor, e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, não pegai nada deles. Quando você sair, não aceita nada, nem dinheiro, nem cadeira, nem banco, nem altar, nem nada. Não leva nada de um lugar que é imundo, nada. Sai, deixa tudo, não toque. Este dia eu fiz uma mensagem acerca do moço de Eliseu, quando Deus mandou Naamã e a Eliseu através daquela jovem, e Eliseu mandou que Naamã mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, e Naamã veio trazer bens para dar a Eliseu, e Eliseu não tocou, não quis nada. E o moço de Eliseu foi atrás de Naamã e pegou algumas coisas, e a lepra de Naamã passou para o moço de Eliseu e para todos os seus familiares, porque não era para pegar nada e ele pegou. Este dia, uma pessoa mandou no Messenger uma mensagem para mim, falando de dinheiro, oferecendo dinheiro, não sei o que lá. Eu lembrei de Naamã, do moço de Eliseu. Quando é de Deus, é preparado totalmente diferente. Quando uma pessoa recebe uma benção do Senhor e vem querer te abençoar com dinheiro, não pega não, senão você vai ficar leproso. Você vai cair duro, leproso. Os outros não vão ver a lepra, mas você vai estar por dentro leproso. Porque a obra, a cura divina não é trocada, não pode receber nada de dinheiro quando se opera milagres. Se você aceitar, se você orar para uma pessoa e aquela pessoa for curada, e aquela pessoa vir trazer alguns bens, alguma coisa para te dar, não pega não. Não recebe não, que você vai ficar leproso. Porque a obra de Deus não pode ser vendida, não pode. O Espírito Santo de Deus tocou em mim na hora. Eu lembrei do moço de Eliseu. Então o Senhor disse aqui, sai dela, e toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Olha o que o Senhor disse aqui, ó. Vou ler de novo 17. E pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então você entende o que o Senhor está falando com você? Que nós não podemos misturar com essas imundícias, com esses fariseus, porque não tem comunhão da luz com as trevas. Que comunhão tem Cristo em Belial? Não tem. Que comunhão tem o fiel com o infiel? Que comunhão tem o justo com o injusto? Não tem. Por isso, pelo que sai do meio deles, diz o Senhor, apartai-vos, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E aí embaixo o Senhor diz assim, ó, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso.
Essa é a mensagem que o Senhor me deu para mim e para você. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos do arrependimento, com as bênçãos da salvação, e que Ele possa te guardar nesse mundo terrível, no nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, os irmãos.